Olá! Trabalho de Parto é um programa sobre protagonismo feminino, direitos das gestantes, rede de apoio, diálogo e respeito entre profissionais de saúde e pacientes. Acima de tudo, é um programa sobre mães e o nascimento de seus filhos. Parto normal ou cesárea? Meu parto foi uma cesariana, mas assim, a tentativa inicial foi de um parto normal, que era a minha escolha. Você sabia que no Brasil, o alto número de cesáreas é considerado um problema de saúde pública? A gente tem que lembrar que a cesárea é uma cirurgia, então a maioria das mulheres não tem problema de saúde, são saudáveis, e nascer é um processo fisiológico. O acesso ao parto natural e humanizado na rede pública de saúde. E as mulheres têm se tornado mais conscientes desse direito e têm exigido que o governo, que os profissionais de saúde, que os serviços de saúde como um todo modifiquem a sua atitude diante da humanização do parto. Uma cartilha do Ministério Público de Pernambuco orienta sobre violência obstétrica e direitos da gestante. Nosso papel é difundir essas ideias, divulgar para que a mulher tenha consciência dos seus direitos. E também que os profissionais tenham consciência também dos direitos dessa mulher. A opção pelo parto humanizado em casa. A mulher ela faz a escolha pelo parto em casa, que deve ser uma escolha consciente, né? Ela faz um plano. E também a opção pelo parto humanizado hospitalar. Eu tinha uma equipe humanizada, eu tinha uma doula, eu levei minha piscina como uma piscininha de plástico como uma alternativa de alívio da dor. As fotos que você vai ver ao longo do programa são do fotógrafo pernambucano Matheus Sá. Trabalho de Parto é uma produção do Laboratório de Jornalismo Audiovisual das Faculdades Integradas Barros Melo, em parceria com a TV Pernambuco. A taxa de cesáreas no Brasil é uma das maiores do mundo, principalmente nos hospitais particulares. Em 2015, a Organização Mundial da Saúde alertou o país quanto ao grande número de intervenções cirúrgicas para a realização de partos. A repórter Daniele Alves conversou com obstetras e mães sobre essa realidade. Os momentos no parque são de descobertas e muita diversão para estes pequenos. As mamães estão sempre pertinho, brincando e protegendo eles também. Afinal, elas sempre querem o melhor para os filhos. Um querer cheio de cuidados e vontade de acertar, que começa ainda na gestação durante a escolha do tipo de parto. Normal ou cesárea? Eu fiquei na dúvida entre os dois, aí eu esperei até determinado tempo, eu tentei normal, esperei até 40 semanas. Aí chegou 40 semanas, não entrei em trabalho de parto, aí optei por cesárea. Na verdade, tanto eu como minha obstetra queríamos que o parto tivesse sido normal, né? Mas devido ao peso de Lívia, decidiu-se que seria o parto cesáreo, porque senão ia ser prolongado, laborioso, ia gerar sofrimento para mim e para ela. Meu parto foi uma cesariana, mas assim, a tentativa inicial foi de um parto normal, que era a minha escolha. Mas diante da evolução do parto, ela ter evoluído com mecônio, que é o cocô na barriga, aí teve que fazer uma intervenção por via cirúrgica, né? Então aí acabou com o parto cesariana por conta disso. A Organização Mundial de Saúde recomenda aos países que o número de cesáreas fique entre 10% e 15% do total de partos realizados num período de um ano. No Brasil, essa taxa chegou a 53% em 2015. Um percentual que levou a OMS a considerar a situação um problema de saúde pública. A médica obstetra Brena Mello vê o parto normal como a melhor opção para o nascimento de um bebê, exceto quando mãe e filho correm algum tipo de risco. Sim, a gente tem que lembrar que a cesárea é uma cirurgia, então a maioria das mulheres não tem problema de saúde, são saudáveis, e nascer é um processo fisiológico, então o esperado da natureza é que a maioria das mulheres consiga parir normal sem nenhuma intercorrência. Lógico que o processo pode ser e deve ser vigiado, monitorado, mas na eventualidade de intercorrência que tenha como se ter intervenções necessárias. Se você tem uma sociedade onde mais de 50% é submetido a uma cirurgia abdominal extensa, com todos os riscos de complicação para uma cirurgia, está havendo algum problema, sim, de saúde pública.
A obstetra e vice-presidente do Sindicato dos Médicos de Pernambuco, Cláudia Beatriz, argumenta que essa porcentagem alta se deve, entre outros fatores, à baixa oferta de leitos em hospitais públicos e privados. Ao nosso entendimento, existe realmente uma dificuldade de número de leitos ofertados para assistência ao parto, tanto no setor público quanto no setor privado, que pode elevar o número de cesarianas, ou seja, partos previamente agendados. Brina Mello concorda que há uma superlotação nas maternidades que dificulta o trabalho dos profissionais e um atendimento mais confortável aos pacientes. Mas a obstetra vê um outro aspecto importante: a ausência de informação e discussão sobre o tema. A mulher não é exposta a essas questões até o momento que já está grávida, muitas vezes até o final da gravidez, então às vezes é muito pouco tempo para ela se educar de informação, ela, a família, o ambiente, então tudo virou um efeito em massa, um processo em massa, em volume, então isso tudo favorece e propicia que essa cesárea aconteça muitas vezes sem necessidade, mas quem questiona a questão de parto humanizado, de parto normal, se questiona muito o quanto aquele desejo das pacientes que optam por uma cesárea a pedido é genuíno, elas realmente estão tomando a decisão consciente de optarem por um parto cesárea. Um fator que também é apontado como responsável por aumentar a porcentagem de cesáreas é o medo da dor, fazendo com que muitas mulheres escolham a cesárea antes mesmo de engravidar. E afirmo que a sociedade ainda não está totalmente preparada para o parto normal. Associa muitas vezes a dor do parto a um sofrimento, a uma angústia. E por isso as mulheres têm optado no setor privado, ainda em grande escala, pela cesariana. Brena também acha que a cultura do medo influencia na decisão das mulheres, mas ela acredita que o pensamento das pessoas tem mudado. A gente sabe que é desgastante, que a população ainda está um pouco distante dessa realidade, mas eu gosto de ter uma visão mais otimista de que a coisa vem mudando e cada vez mais tem gente buscando informação e a gente tenta cada vez mais divulgar informação para que as pessoas reflitam sobre a melhor forma de nascer. Segundo a OMS, cerca de 60% dos partos normais do Brasil foram realizados na rede pública em 2015. Mirleide planejou ter sua primeira filha, Laura, por meio de um parto normal em um hospital público de referência do Recife. Ela não estava com medo da dor, mas algumas pessoas ficaram surpresas com a escolha que ela fez. Não, mas existem aqueles comentários, né, de assustar um pouquinho, né, da gente pensar assim, não, você tá doido, você vai aguentar a dor, Mirleide, pelo amor de Deus, tem certeza. Mas aí eu estou muito tranquila em relação a isso, pelo fato também de não ter dimensão do que me espera, né, não sei, então estou pagando para ver. Durante toda a gestação, ela teve o apoio do marido, Marcelo. Eu tô doido para ver o rostinho dela, saber como ela é. Eu tava conversando com ela hoje, eu fico imaginando assim, como vai ser a personalidade dela quando ela estiver maior até. Diferente de Mirleide, a Nanda decidiu pela cesárea nos partos das duas filhas por se sentir mais segura. A pernambucana, que atualmente mora no Ceará, é mãe de Lara e Alice. Algumas das experiências de Ananda são contadas no blog Mãezice. Ela acredita que quando não há risco, a escolha da mulher deve ser respeitada. É uma escolha da mulher, deveria ser, e eu espero que continue sendo, uma escolha da mulher, sim. Ela precisa conhecer os dois universos, ter consciência dos lados positivos e negativos de cada universo. E aí ela tomar a decisão dela da melhor forma possível, claro, sempre pensando na saúde dela e na saúde do bebê. As primeiras mudanças em relação ao número de cesáreas já começaram aqui em Pernambuco. O Hospital Agamenon Magalhães, por exemplo, conseguiu aumentar o número de partos normais. Em 2015, a taxa era de 26,8% e hoje ultrapassa os 53%. Isso aconteceu graças ao projeto piloto Parto Adequado, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, com parceiros e apoio do Ministério da Saúde. Agora você vai conhecer o Espaço Aconchego do IMIP, que é uma das referências no acesso ao parto natural e humanizado na Rede Pública de Saúde do Recife. A reportagem é de Igor Vélez. Michele e o marido chegaram ansiosos para conhecer Renato, o caçula da família que ganhou o nome do pai. Muito nervosismo. Muito doida que ele saísse. Para ver o rostinho dele, para ver como ele era. Se estava perfeito, como ele estava. É uma sensação única, boa. Quando eu encontrei ele, foi a melhor sensação do mundo. A pessoa fica imaginando lá de fora o rosto, a criança, tudinho. Quando chega é maravilhoso. É só quem é pai sabe
sabe descrever. Renato nasceu no espaço aconchego do IMIP, porque o parto não representava risco para ele nem para a mãe, Michele. Aqui são realizados apenas partos naturais e humanizados. O serviço é uma referência no sistema público de saúde do estado de Pernambuco. Durante o processo da gestação, se ela não teve nenhuma alteração, pressão alta, diabetes, se ela tem todos os exames completos comprovando que foi uma gestação tranquila, está tudo bem com ela e o bebê, ela vem para cá. O nome do espaço não é à toa. Aconchego e respeito são palavras-chave para quem busca um parto humanizado. A gente gostaria que todas as mulheres do Brasil tivessem acesso a esse atendimento respeitoso, humanizado na hora do parto, em que ela pudesse ser realmente a protagonista e fazer as suas escolhas. A gente não está ainda nesse momento, mas tem crescido, sem dúvida nenhuma. E tem crescido exatamente porque as mulheres têm se tornado mais conscientes desse direito e têm exigido que o governo, que os profissionais de saúde, que os serviços de saúde como um todo modifiquem a sua atitude diante da humanização do parto. Foi a consciência sobre os diferentes tipos de parto que trouxe Ana Carolina e Eduardo para o Espaço Aconchego. Quando você começa a ler muito sobre parto humanizado, cada dia menos você quer aceitar uma intervenção. Você conhece cada vez mais e é o que dizem que a mulher acaba virando meio que ativista. Mas é porque quando você lê e você descobre todas as coisas ruins que tem nas intervenções, você não aceita de jeito nenhum. Desde o início eu apoiei a decisão dela, porque eu vi que era importante para ela e eu acho que na gravidez o que importa é o bebê, lógico, que está vindo, mas também a mulher que está carregando, gerando essa vida. Eu acho que é muito importante apoiar qualquer decisão que ela tomar. Inexperientes e ansiosos, os pais de Alice chegaram bem antes do que deveriam. Durante todo o processo de espera, tiveram a companhia de uma doula. A gente usa esses recursos não farmacológicos de alívio da dor, que são massagem, compressas, ajudar ela a achar posições, tentar guiar de alguma forma, não direcionando, mas procurando puxar dela o que é que ela está querendo fazer naquele momento. Tentar fazer com que a pessoa fique tranquila realmente e que a dor não seja um empecilho, e a dor seja um caminho para se trilhar, né? No Espaço Aconchego, a doula é mais do que bem-vinda. Existem estudos mostrando, estudos de qualidade excelente, mostrando que a presença de um acompanhante, principalmente das acompanhantes treinadas durante o trabalho de parto, isso diminui as taxas de cesariana, melhora os resultados do bebê, melhora a satisfação da mulher com o parto, diminui a necessidade não só de cesárea, como de fóspeis e analgesia. Então, para um país como o nosso, em que a gente tem esse recorde mundial de cesarianas, a doula ela é uma intervenção simples, uma intervenção eficaz. Assim como Michele e Ana Carolina, muitas mulheres querem ter os filhos aqui no Espaço Aconchego. Apesar de ser uma referência, o serviço tem apenas 5 leitos. Nos 2 dias de gravação da reportagem, havia vagas sobrando. Mas nem sempre é assim. Se chega a gestante, tá, os 5 leitos completos, a gente tenta remanejar. Às vezes conversa com a gestante, pede para ela que ela fique acompanhada com outra pessoa no mesmo quarto, para que fique um leito vazio para outra gestante chegar. Foi o que aconteceu com Ana Carolina, que teve que voltar para casa. Alice não teve pressa para chegar. No Recife, outro espaço de referência para parto natural e humanizado na rede pública é o Hospital da Mulher. E no próximo bloco, os direitos da gestante no Brasil e a opção pelo parto humanizado em casa. É só um instante. Você sabia que no Brasil as gestantes têm direitos garantidos por lei? Em um momento que envolve expectativa para a mãe e a família do bebê, é importante estar bem informado sobre esses direitos e os procedimentos que podem ou não ser realizados no momento do parto. A reportagem é de Bruna Pessoa. O que você pensa quando vê estas fotos? Dá para sentir a emoção do momento, não é? As imagens são de Matheus Sá. Ele registra partos desde o nascimento do primeiro filho há 9 anos. Além de fotógrafo profissional, Matheus também é um defensor dos direitos das gestantes. Esse é um momento que às vezes as pessoas acham que é simplesmente aquele momento. Mas é um momento que se estende por toda a vida. E se a gente começar a entender isso e se informar melhor,
a gente vai valorizar mais esse momento. A violência obstétrica, ou seja, qualquer conduta que viole os direitos da mulher e do bebê no momento do parto, ainda é uma realidade no país. Segundo dados da pesquisa Nascer no Brasil, apenas 26,6% dos recém-nascidos, por exemplo, tiveram contato pele a pele com a mãe após o parto. Maia não faz parte desse percentual. Maria Eduarda optou por uma cesárea para dar à luz a filha. E apesar de não ter se arrependido da escolha, ela sentiu não ter tido mais tempo com Maia nas primeiras horas de vida dela. Eu não pude ficar com ela, né? Porque como eu optei por cesárea, meus braços estavam amarrados à maca. E só tive direito a tirar uma foto com ela e depois ela já foi levada para fazer os exames, que meu marido acompanhou ela. E eu já não sei o que aconteceu, né? Porque eu fiquei lá para terminarem os pontos, me fecharem e me mandarem para o quarto. E depois que eu cheguei no quarto, demorou muitas horas para poder ver minha filha, acho que umas 4, 5 horas, que foi o tempo que eu dormi. E só depois que eu acordei, né, foi quando minha filha chegou e eu pude ficar com ela. Casos como o de Maria Eduarda não são raros. Muitas mães têm seus direitos desrespeitados e algumas vezes nem sabem que direitos são esses. Pensando nisso, o Ministério Público de Pernambuco criou a cartilha Humanização do Parto, Nasce o Respeito, que apresenta informações práticas sobre essas questões. Nosso objetivo principal é de sensibilização, é de trazer o tema à tona, porque a gente vê que por mais que as mulheres, no seu dia a dia, na conversa com a vizinha, na conversa com a mãe, elas relatem esses fatos, essa violência, isso é tido como algo normal. O conceito é de que o parto normal sofre mesmo, que dói mesmo, que vai para o hospital público é maltratado, é um conceito assim arraigado, cultural. E o nosso papel é difundir essas ideias, divulgar para que a mulher tenha consciência dos seus direitos. E também que os profissionais tenham consciência também dos direitos dessa mulher. A cartilha do Ministério Público de Pernambuco traz as fotos de Matheus Sá, que você viu no começo desta reportagem. O Ministério Público usou a nomenclatura do parto humanizado de uma forma mais abrangente. Ele não estava se dirigindo especificamente a um tipo de parto, mas ao respeito no momento do parto e ao cumprimento de algumas leis que já existem e que muitas vezes não são cumpridas, como, por exemplo, o direito que o pai tem de acompanhar o parto. Desde 2005, uma lei assegura à gestante o direito a um acompanhante no período do trabalho de parto, durante o nascimento e no pós-parto, seja ele normal ou cesárea, em unidade pública ou privada. Mas até hoje, essa determinação não é cumprida. A lei do acompanhante, ela não existe porque acharam que é bonito, o pai está do lado ali olhando o filho nascer, mas porque sabe que aquela pessoa que a mulher escolheu, pode ser o pai da criança, pode ser a mãe dela, uma amiga próxima, ele sabe que aquela pessoa ali vai dar a segurança que ela precisa para que o processo do parto ocorra na maior normalidade possível. Maria Eduarda também não teve direito a um acompanhante ao longo de todo o processo para o nascimento de Maia. O parto foi realizado em um hospital particular no Recife. A primeira vez que eu entrei numa sala de cirurgia, eu estava sentindo muita dor, estava sozinha. Então, são muitas lembranças ruins, apesar de uma lembrança muito boa, que é o nascimento dela. A promotora Maísa Mello lembra que a violação desse e de outros direitos da gestante pode e deve ser denunciada. Ela pode procurar o Ministério Público e o Ministério Público vai atuar evitando que isso aconteça, né, com outras mulheres. Ao mesmo tempo, ela pode procurar ou a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança para ingressar com a ação de indenização por danos morais e materiais, em decorrência dessa violação de direitos. E ainda em casos mais extremos, pode ainda haver alguma responsabilização penal quando essa conduta se caracteriza como crime. Uma maior conscientização sobre a violência obstétrica e os direitos da gestante podem transformar a atual realidade. Afinal, a lembrança que qualquer família deseja guardar é a da felicidade pela chegada do bebê. O que mais me atraiu, em fazer esse tipo de fotografia é exatamente a força do momento. Isso é um momento que só sabe quem já viveu. Tanto a mulher que pariu, como as pessoas que estão ali ao redor. Para denunciar a violação dos direitos da gestante, você pode ligar para a Central de Denúncias do Ministério Público de Pernambuco pelo telefone 0800 281
9455 ou para ouvidoria pelo número 3303-1244. Parto humanizado em casa e parto humanizado hospitalar. Eu conversei sobre a escolha do tipo de parto e planejamento com mães e profissionais de saúde. Confira na reportagem. Recifenses, mães. Uma é jornalista, a outra turismóloga. Mulheres diferentes, mas com algo em comum. A opção feita para o nascimento dos filhos, o parto humanizado. Eu optei por ter um parto natural, domiciliar, tinha todas as condições em termos de saúde para tê-lo. E para mim foi uma escolha assim que já era a que deveria ser mesmo. Eu, na verdade, bem antes de engravidar, enfim, coincidência ou não, eu já comecei a pesquisar sobre a questão da humanização. Eu contratei uma equipe humanizada para ter um parto natural humanizado hospitalar. A questão da humanização, ela diz respeito ao conhecimento que a mulher tem do parto e a postura que ela toma em relação ao parto. Quando ela é protagonista e ela faz as escolhas dela em relação ao parto, então isso é o que a gente chama de humanização. Nathalie optou pelo parto domiciliar com uma equipe de parteria tradicional nas 2 vezes em que ficou grávida. Diante de uma rota crítica, de ter que passar por 6 obstetras, sabe, durante a minha primeira gravidez, tentando buscar um obstetra que topasse acompanhar meu parto de forma normal e sem conseguir, então eu optei por uma parteria mais tradicional, né, e optei pelo parto domiciliar, até porque os custos de um parto normal, humanizado com uma médica ou um médico bom, uma equipe de parto boa e na rede particular é absurdamente cara. Assim como a jornalista, muitas mães buscam maneiras alternativas, fora do hospital, para a realização do parto humanizado. A ONG Cais do Parto, fundada há 25 anos atrás, há 10 tem formado parteiras e doulas para ajudar gestantes em todo o país durante esse processo. A gente mudou uma realidade, realmente. Se hoje tem equipes trabalhando no domicílio, foi aqui, o CAIS em Pernambuco, que a gente abriu essa história. Que a gente mostrou que isso é possível e que isso é seguro, né? Existem outras práticas, existem outras equipes, outras maneiras de trabalhar, mas se desmistificou a forma de atender o parto domiciliar, que isso é possível, que essa maneira é mais respeitosa. Ao escolher o parto humanizado domiciliar, é preciso que a gestante leve em conta os riscos envolvidos. Uma equipe de profissionais de saúde deve estar a postos para intervir caso alguma coisa saia do controle. Nada é risco zero, né? Então, a gente pode, algumas coisas que acontecem no parto em casa, podem também acontecer no parto hospitalar. O que a gente tenta fazer é antever e, se surgir, a gente atende, né? E faz a remoção dessa mulher. Então, quando a mulher ela faz a escolha pelo parto em casa, que deve ser uma escolha consciente, né? Ela faz um plano. Então, ela planeja, por isso que se chama parto domiciliar planejado, né? Então, ela planeja um sistema de contingência. Então, ela vai ver se ela tem condições de pagar um médico que fique na retaguarda, né? Seja pelo plano ou seja particular, ou se ela vai para um hospital público. Com 2 partos humanizados e bem-sucedidos, Nathalie deu à luz a Gabriel e a Malu em casa de forma natural, do jeitinho que ela planejou. Mas nem sempre o desejo da mãe é o que acaba acontecendo. Tâmara se preparou durante a gravidez para dar à luz de maneira natural, mas devido a algumas complicações durante o trabalho de parto e com a ajuda da equipe médica que a assistia no hospital, Vicente veio ao mundo por meio de uma cesariana. Eu tinha uma equipe humanizada, eu tinha uma doula, eu levei minha piscina, como uma piscininha de plástico, com uma alternativa de alívio da dor, tinha bola de pilates, tinha banquete de parto, assim, e a gente fica pensando, caramba, eu vou parir, minha mãe pariu 2, minha tia pariu 5, minha avó pariu 11, por que eu não vou parir? E na verdade não é assim, né? Cada maternidade, cada filho é um mundo, assim. Mas é aquela coisa, a gente não pode se apegar ao que não deu certo. Tem que me apegar ao que deu certo, que meu filho nasceu bem, não nasceu chorando, ele veio para mim assim que nasceu, assim, buscou-se humanizar o máximo possível a minha cesárea. No final de tudo, desde que a mulher seja respeitada, independente do tipo de parto, a chegada de um bebê é sempre um momento de muita emoção. As mães de Vicente e de Malu não têm dúvidas disso. Só vivendo mesmo, assim, a maternidade é linda, é reveladora, é maravilhosa, é uma dádiva.
E seu filho? Se você deseja ter um parto domiciliar ou com partilhas tradicionais, procure se informar quais são as organizações que fazem esse tipo de trabalho na sua cidade. No Recife há algumas opções, entre elas o Grupo Curumim e o Instituto Nômade. O programa Trabalho de Parto fica por aqui. A gente espera ter contribuído para o debate de questões importantes acerca desse momento que é tão especial para as mães, os filhos, as famílias. Obrigada pela companhia. Tchau!